Fala galera, sou Jonathan Fernandes, tá no ar plataforma de número 41. Tô aqui com o Alisson Góes, o cara que eu tentei já gravar a primeira vez, não deu certo, estamos tentando pela segunda vez. Se você tá ouvindo isso aqui é porque deu certo, espero que dê certo realmente. E já faz umas 2 semanas que a gente tá tentando gravar. E por problemas técnicos, né? Problemas técnicos é um nome bonito para coisas ruins que acontecem com a nossa internet. E o Alisson ele vai se apresentar melhor, mas para você que não sabe, o Alisson faz parte do Apenas Música, um conceituado aí, site, /blog, um monte de coisa sobre música no geral. E Alisson, se apresente aí, mano, fale quem você quiser. E muito obrigado por você mais uma vez estar voltando aqui pra gente tentar gravar isso aqui. Fala Jonathan, fala pessoal, prazer enorme, né? Somos brasileiros e não vamos desistir. Problema de conexão e coisas do tipo, mas a gente resolve. Um prazer imenso poder conversar um pouco sobre vocês, sobre a experiência do Apenas Música, né? Sobre música, fé, cultura e coisas correlatas. Super empolgado para esse bate-papo. Pois é, eu tava falando com o Alisson aqui no off, que muita coisa do que a gente falou, porque quando a gente parou a gravação na primeira vez, a gente já tava com quase meia hora de conversa, então a gente falou muita coisa, mas tava cortando muito a internet na hora lá. E aí posso ser que muitas coisas a gente deixa escapar, mas só apresenta pra galera um pouco que não conhece, o que é o Apenas Música. Certo, vou tentar resumir o que é Apenas Música. Uma iniciativa que foi criada pelo David Ramon, que é o cara que pensou em tudo. Isso em 2007, né? Ele é lá de Minas Gerais. E aí o objetivo do David foi construir um espaço para poder compartilhar as músicas que ele curtia. Daí, hoje, depois desse tempo todo, né, o Apenas Música ele se apresenta como um portal de música cristã, entre aspas, alternativa. A gente busca dar uma visibilidade para tudo aquilo que está fora do mainstream, daquilo do gospel, daquilo que a gente conhece tradicionalmente. Daí a proposta da gente é dar visibilidade para bandas, escrever artigos, reviews e coisas do tipo sobre músicas que a gente gosta e que de alguma forma as pessoas acabam tendo afinidade e interesse também de descobrir. Da hora. Eu conheci o Apenas Música em meados de 2015, acho que foi 2014 para 2015. E eu lembro também que foi um período ali que o pessoal do movimento, do novo movimento, né? Que tinha um nome de crossover também, parece, na gringa, né? Aqui no Brasil era Novo Movimento, né? E que tinha bandas como Palavra Antiga, Tanã e tal. Mano, tem uma banda, eu não sei se você... Claro que você conhece, né? Mas eu não sei se você sabe onde os caras estão agora. Que é o Aeroili. Você lembra deles? Eu vi algo referente, foi que eles tinham voltado para fazer algumas apresentações, mas nada tão sólido assim como um retorno, do que a banda de fato retornou, nem de lançamentos, né? Mas assim, eu espero que eles voltem porque a banda faz falta, né, pro cenário. Sim, da hora. Pois é, cara, então, tipo, é uma banda que eu curtia muito nesse período aí. Nesse período aí, o Apenas Música foi muito importante pra mim, nesse sentido, de encontrar muita música boa, cara. Tipo, o Primeiro Andar também era uma outra banda, se eu não me engano, os caras são de Minas. Que, cara, que banda massa aquela banda, velho. Eu ouvi muito, muito mesmo, tipo... Tinha poucas músicas pra ouvir, né? Eu tinha só um EP e um single só. E eu ouvia demais, velho. Eu ouvi demais aquele EP. E tem inclusive tem uma música do Primeiro Andar, que eu acho que é a última música que encerra o EP deles, que me apresentou um versículo, que esse versículo é um dos meus favoritos até hoje, que é Malaquias 3... 3 é 4, não sei. É o último versículo de Malaquias, velho. Que ele fala sobre
reconciliar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, que tem na música do Primeiro Andar, que eu acho lindo pra caramba. Você conhece essa música? Sim, é uma baita banda e que inclusive voltou, né? Eles oficializaram a volta, né? Até lançaram um novo trabalho com clipe e tudo. E é uma banda que eles trazem uma proposta muito interessante porque são letras muito inteligentes, né? Sim. Exige de quem está ouvindo uma atenção. Não é uma frase feita nem nada. Você tem que, de fato, parar o que você está fazendo, pelo menos comigo, para ouvir o som deles e entender qual é a mensagem que está querendo ser passada dali. Que é uma fé muito conectada com a vida, né? Então não é algo tão simples assim, de frases feitas. Não, real isso. E, não, eu lembro que eu ouvia muito, velho. Eu ouvia demais, assim. Na época eu fazia cursinho, eu fazia administração, eu acho. E eu devorei muito essas bandas, assim. Tanlan também. Cara, Tanlan eu ouvia discografia, tipo assim. Passava o dia ouvindo discografia dessas bandas. Às vezes quando a gente tá conhecendo algo novo, a gente sempre mergulha nessas bandas, assim, que a gente tá conhecendo. E esse período foi muito massa. E, cara, assim, a gente falou um pouco disso. Quando a gente tentou gravar pela primeira vez, eu acho que vale a pena a gente trazer esse assunto de novo aqui pra galera, que é sobre essas bandas assim, que a gente tava falando agora, né? E que tinha um nome de novo movimento, só que na verdade não houve um movimento assim, não saiu da internet, na verdade, né? Pra ter shows, para ter uma cena forte com festivais. Até surgiu um festival ou outro ali, a gente sempre ouvia falar, mas não foi algo forte assim para que tipo deixasse em evidência, né? Você consegue fazer um panorama de como é que foi esse movimento nesse período com essas bandas? Então, na minha opinião, essa questão do pós-gospel, né, que foi até mencionado durante esse período, não necessariamente foi um movimento, não é algo que tenha um manifesto, que tenha uma coletividade de bandas, etc. Mas eu acredito que é muito mais uma conexão de bandas que estavam surgindo, que tinham essa visibilidade de extrapolar essa lógica do gospel, seja na questão comercial, de gravadoras, etc., como também de produção lírica, artística, de experimentar, etc. O Telan, né, o Fábio e o Marcos Almeida possivelmente são as pessoas que mais estiveram à frente desse suposto movimento, que eu acho que é até complicado falar de movimento, porque não há uma organização, mas sim eu acho que essa empatia de ver nos outros o desejo de querer fazer, então não necessariamente articulado para fazer turnês, shows, festivais e coisas do tipo. Acho que é algo muito orgânico, que tem sido orgânico, né? Porque já existem outras gerações, né? Uma outra geração de bandas e de artistas que vieram por causa do caminho que o Fábio, que o Marcos abriu, né? Há, sei lá, 10 anos atrás. Sim. Não, cara, mas isso de certa forma me deixa um pouco triste, porque assim, tem um cara que com certeza você deve conhecer, que vem muito antes de toda essa galera. Eu acho que vem antes, né? E, tipo, pra mim foi o cara que atingiu o meu stream assim, do Brasil, tipo, que teve música, tipo, que Cláudia Leite gravou e tal, e o cara é cristão, mano, que é o Henrique Cerqueira, você tá ligado quem é, né? Sim, tô ligado. Cerqueira do Pimentas do Reino. Cara, eu acho aquele cara incrível, mano. Eu acho ele um gênio, assim. E pra mim, seria aquilo, sabe? Porque na época, assim, eu não conhecia muito de música, assim, muito de coisa gospel, pai. Enfim, eu simplesmente ouvia música. Mas aí quando eu parei pra pensar, eu falei, caramba, tá aí, eu acho que é isso. Eu acho que é por aí que a gente deveria seguir, sabe? E o Henrique Cerqueira, ele quebrou essa, tipo assim, a gente escuta Pensando em Você, que é um hino, né? Que é um clássico dele. Quando a gente escuta a Cláudia Leite cantando, e não só, tem Crime também, que é a menina lá, me lembra o nome da menina que gravou? Esqueci o nome da menina que gravou essa música também. Mas é uma do gospel, que gravou a música. Foi sábio dentro de uma perspectiva de conectar o universo gospel, porque eu vejo ele numa pegada mainstream, né? Até porque eu acho que, se não me engano, ele era da MK, né? Ele era da MK. Não sei se... Pronto, tem indústria gospel, né? Tem toda uma lógica por trás e ele soube quebrar essa fronteira, né? E ter um contato com a Cláudia Leite, enfim, estourar
no Brasil todo, né? Por causa dessa composição lírica dele, que às vezes eu não sabia se estava falando de Deus, se estava falando de uma outra pessoa, ou se eram as duas coisas, enfim. A não definição acabou marcando e atraindo a atenção de todos, né? Quem interpretava como Deus, continuava interpretando como Deus. Quem olhava como uma pessoa normal, um amor e etc. Assim vai. É uma estratégia interessante, né? Assim, não lanço em julgamento, porque eu acho que não cabe a mim. Particularmente não me atraía, até mesmo porque eu acho que estava dentro de uma... Não só pelo fato de estar dentro de uma lógica gospel, do mainstream, não é isso. Que isso acaba gerando um preconceito. Existe muita gente do mainstream que é ótimo, e até mesmo a nossa formação musical, vamos assim dizer, passa por isso, né? Um Dentro do Trono, Aline Barros, quem nunca ouviu, né? Mas é porque eu acho que eu não tinha muita afinidade mesmo com a música dele. Acho que não era tão atrativa pra mim na época. Eu entendo. Não, pois é, mas assim, pra mim foi o mais próximo do que a gente pôde chegar. Que é aquilo que eu tinha falado pra você na primeira vez que a gente tentou gravar. Que é o de não ficar... não ter que parar pra pensar, pô, é gospel? Eu acho que pra mim é isso que pega, sabe? É esse o meu incômodo. É tipo, ouvir uma banda, ouvir uma música, ouvir alguma coisa e antes de, sei lá, ouvir, antes de fazer o julgamento da arte, eu tenho que, é gospel ou não é? Porque se não for gospel, eu não vou dar atenção. E aí, e esse caminho, é engraçado que esse caminho, quando é inverso, não tem isso. Por exemplo, quando é uma música do gospel que bomba e ultrapassa o gospel e vai pro secular. Por exemplo, o Preto no Branco lá, quando lança a música lá do Ninguém Explica Deus, e ultrapassa, e artistas de seculares começam a cantar, tipo, ninguém questiona, sabe? Ninguém fala, mas é uma música gospel cantada por seculares. Não, a gente aplaude, a gente acha bonito. Mas agora quando é uma música feita por pessoas que não se definem como cristãs, ou então pessoas que até são cristãos, mas não querem entrar na bolha do gospel, a gente fica, será que é gospel? Será que eu deveria estar ouvindo? Será que o que esse cara tá cantando? É esse o meu ponto de incômodo, cara. Eu sinceramente eu não consigo, sabe, engolir. Você me entende, né? Entendo, e assim, tem muitas... Beleza. Então, na minha opinião sobre isso, acho que a gente tem que perceber pelas duas perspectivas. Primeiro, se a gente vai falar do público secular, vamos assim dizer, né? As pessoas, elas ou gostam ou não gostam da música. Ponto. Elas não fazem nenhuma inferência além disso. Isso está falando da grande população, né? Então, se ela vai ouvir um Aline Barros, um Regis Danese, se aquilo vai tocar, pouco importa se é católico, se é espírita, se é evangélico. Se a pessoa gostou, se fez sucesso, é suficiente. Já dentro da perspectiva evangélica, do público evangélico, isso vai depender muito, né? Porque fala da educação que a gente tem, da relação como a gente enxerga o mundo, da nossa cosmovisão. Porque pra gente acaba fazendo duas perguntas. A primeira é gospel ou não é gospel? E o segundo é eu vou consumir ou não vou consumir? São perguntas distintas, assim eu vejo. Essa primeira pergunta de saber se é gospel ou não gospel, essa necessidade de fazer essa diferenciação, fala dessa visão que a gente tem partida das coisas, né? E não uma visão integrada onde todas as coisas cooperam, todas as coisas estão ali nesse processo de reconciliação, como o Paulo fala. Aí eu estava querendo trazer um exemplo de duas artistas, né? Por exemplo, Lorena Chaves. A Lorena Chaves, no seu segundo álbum, se eu não me engano, que ela fala muito sobre amor, né? A gente até comentou na Apenas Música que muita gente olhou pro disco como monotemático, porque ela só falava do amor e acabava entendendo o amor dentro de uma perspectiva só relacional entre homem e mulher, até mesmo pelo período, momento de vida que ela estava vivendo, que era o casamento. Só que isso é um olhar que acaba sendo um pouco preguiçoso, porque as pessoas elas vão procurar se tem a palavra de Deus, se tem Jesus na música para poder dizer é gospel ou não é gospel. Só que a música da Lorena Chaves, especificamente nesse disco e até no trabalho mais recente dela, tem muita espiritualidade, mas não tem jargões evangélicos e etc, ou palavras de Deus, Jesus, etc. Mas há muita espiritualidade que a gente precisa de um olhar sensível para perceber.
E aí a proposta da Lorena é justamente essa, de trazer a fé dentro da vida, né? Então é muito apropriado, assim. Já a outra artista que eu tô querendo falar é a Priscila Alcântara, acho que é esse o nome dela, Priscila Alcântara, que ela é crucificada e adorada pelos dois lados, né? Ela é crucificada pelos evangélicos por causa de todo o estilo, né, estético da proposta, da fala dela e de como ela, onde ela se apresenta, das pessoas com que ela se relaciona e etc. E aí o pessoal gospel diz que ela não deveria sair, ou deveria, enfim, estar em pecado e coisas do tipo. E também ela é rechaçada pelos outros porque, tipo, acaba tendo um preconceito de quem é esse ser estranho que tá aqui, né, tentando transitar por esses dois mundos, né? Sim. Num dia que Priscila Alcântara, por exemplo, fizer um feat com Pablo Vittar, eu acho que o mundo gospel brasileiro vai entrar em colapso. Eu não tenho dúvida que esse colapso vai acontecer, mas eu também não tenho dúvida de que ela pode cogitar sim fazer algo desse tipo. Sim. Porque já os dois são melhores amigos praticamente nas redes sociais. E isso eu acho algo incrível. Eu admiro muito a Priscila. Eu não gosto necessariamente tanto do som dela, mas eu admiro a postura dela de dar a cara a tapa nesse sentido. De fazer arte, de comunicar a mensagem, todo mundo sabendo que ela é evangélica, que ela prega, mas ela tem uma mensagem, tem um conteúdo que é dentro de um contexto que tem sim seus questionamentos teológicos. Tem muitas coisas nela, teologicamente falando, que eu acho meio estranhas. Sim. Mas, no geral, eu a admiro por isso. Acredito que falta para ela, comparado com a Lorena Chaves, por exemplo, é a maturidade, a vivência, tanto profissional quanto musical, né? Então, acho que isso é interessante. E, por sinal, falando dessas duas, né, a Lorena acabou de lançar o quase acústico, o disco dela, que traz algumas versões, e as duas estão cantando juntas em uma das faixas. Sério? É interessante a gente ver esse movimento. Isso, exatamente. Então vale a pena ver esse movimento. Então acho que, assim, no geral, é uma questão muito de perspectiva. É muito mais como a gente enxerga o mundo do que qualquer outra coisa. Da hora, não sabia. Eu baixei esse álbum no Spotify pra ouvir, mas ainda não cheguei a ouvir. E não sabia que tinha esse. Nem prestei atenção. Isso. Terapia. Tô olhando aqui, é a faixa Terapia. Da hora. Cara, legal, mano, você tocar nesse assunto. Realmente, o álbum da Lorena. Cara, eu amei os dois álbuns da Lorena. Eu confesso que o último, o terceiro, né, que foi o mais recente, eu não cheguei a ouvir direito, mas eu baixei no Spotify justamente pra ouvir. Mas o primeiro eu ouvi em loop, né, porque saiu justamente nessa fase que eu tava de procurando pessoas, artistas desse movimento aí pra ouvir. E o segundo realmente falava muito de amor. E cara, é esse que é o problema, né? A gente, como se a Bíblia não falasse disso, né? A gente tem um livro dedicado ao amor, Cantares, né? Que ainda tem gente que tenta dar uma forçada, como se aquele amor retratado em Cantares fosse o amor de Deus para a igreja, sabe? Sabe? É uma forçada muito, muito grande, assim, teológica, hermenêutica, até de língua portuguesa mesmo, você dá uma forçada dessa. Mas enfim, como se fosse errado falar de amor, né? Como se fosse errado uma música horizontal, de alguém para alguém, sabe? E se você pegar dentro dos nossos próprios inários, dentro das nossas próprias harpa cristã, inários de igrejas tradicionais, tem músicas que são horizontais, que são feitas para irmãos, conversando na segunda pessoa, que não são necessariamente uma adoração no sentido vertical, no sentido de tô te rendendo glória. Óbvio que eu não vou lembrar aqui de bate pronto alguma música assim, mas deixa eu ver se eu... aquela música lá, claro que você conhece, que é da harpa cristã, Trabalhar e Orai, na seara e na vinda do Senhor. Sabe qual é, né? Trabalhar e orar. Pô, aquela música ali não tá falando pra Deus, tá falando pra alguém próximo. Óbvio que a intenção é
de fazer a obra do Senhor, de fazer o ID, porém a música ela não é centrada em Cristo, ela não é centrada em Deus, ela é centrada no serviço a Ele. Assim como o amor, ele é um serviço para Deus também, ele é uma obra para Deus. Falar de amor também ele é visto como um serviço, porque se eu sirvo meu irmão, como a própria palavra de Deus diz, eu estou servindo a Deus. Se eu sirvo ao meu irmão com boa música, com uma boa arte, eu também estou servindo ao Senhor, ao Criador, que é Criador de tudo, né? Como o próprio Abraham Kuyper falava, né? Que não existe um terço, um centímetro, nada na Terra que Deus não possa dizer que é dele e que não é dele, né? Então é isso. Mas assim, é interessante a gente pensar, por exemplo, o caso da Priscila é muito legal, porque assim, o meu problema com a Priscila é realmente só a forçação de barra que ela faz. Eu acho a forçação de barra dela que ela faz, assim, tipo, pra tentar agradar gregos e troianos, pra mim, eu acho muito, muito ruim, sabe? Ela dá uma forçadinha, assim, pra poder se encaixar nos dois públicos. Mas, tirando isso, que não é nem o foco, né? Porque o foco é a arte, ela é uma baita de uma artista, cara. Tipo, isso é inegável. E eu admiro ela antes mesmo dela se lançar como gospel, como uma artista gospel, assim. Eu lembro de 2 músicas dela que ela canta no CD do Carrossel, inclusive. Que uma que é Bailarina e a outra é Minha Curiosidade. Que é aquela música, cara, eu acho aquela música fenomenal. Fenomenal. Você conhece essa música? Rapaz, eu acredito, não, talvez eu tenha já ouvido, mas eu não me recordo assim, não, de qual é a canção. Cara, eu vou te mandar, assim que a gente terminar a gravação, cara, você ouve essa música. Você tem que ouvir essa música. Massa. Essa música, ela é incrível. Minha Curiosidade, que ela fala, é uma música infantil, claro, mas assim, ela tem, mano, é muito linda, não dá nem de ficar falando aqui. E eu lembro de ouvir essa música, assim, tipo, várias e várias e várias vezes, cara. Várias e várias vezes mesmo, porque essa música é muito massa. Ela não tá, eu acho que ela só tá no CD do Carrossel mesmo, ela não tá mais em lugar nenhum. Você não vai encontrar essa música, você não vai ouvir essa música, a Priscila cantando essa música ao vivo, em lugar nenhum. Ela só vai estar no CD do Carrossel, da novelinha do Carrossel. Então eu ouvi a Priscila muito, muito antes, assim, dela se lançar como gospel. E é interessante, né, porque a galera que não é do meio evangélico gosta dela porque ela tem esse jeitão, né? E a galera do que é evangélica, que tá no gospel, não gosta dela exatamente pelo mesmo motivo, porque ela tem esse jeitão de querer faz tatuagem, pinta o cabelo, tira foto sensual, sei lá. Cara, pra mim isso é bobagem. Cara, exatamente. Eu acredito que eu admiro a ousadia dela, né, nesse processo. E eu acho que falta muita coragem dos artistas cristãos de fazer algo semelhante. Não estou dizendo que todo mundo tem que seguir os passos dela e ser tão versátil assim. Não é isso. Mas é a questão de que cada música dela praticamente, ela tem uma identidade musical, sim, artística, sim, mas ela é muito aberta para experimentação. Então você pode esperar qualquer coisa, ela está sempre buscando uma inovação de mídia, uma nova forma de fazer um clipe, etc. Então ela sempre está com esse desejo de sair da caixa, e isso é admirável. Sim, sim. Que eu acredito que falta para ela é uma profundidade, uma maturidade teológica para poder escrever músicas, canções que são fiéis à palavra, fiéis a Deus e que vão de fato edificar a vida das outras pessoas. Não estou dizendo que o que ela produz não edifica sim, mas é notório que há erros teológicos. Eu não vou trazer aqui porque eu acho que não cabe, mas isso faz parte do processo, é como se fosse uma adolescente musical, vamos dizer assim, de forma bem grosseira. Se ela se dedicar, Deus abençoar, ela vai ter uma maturidade. Lorena Chaves hoje, como eu estava falando, uma mulher madura, casada, que ela expressa bem, todo mundo sabe que ela é cristã, mas ela não fica com um discurso evangeliquez por aí à torta e à direita nas redes sociais, porque ela entende que a vida é tudo integrada. Até mesmo quando a gente foi fazer uma entrevista com ela, lá no Apenas Músicas, a gente colocou algumas perguntas que eram bem específicas sobre esse mundo gospel e que não foram respondidas. Que não é necessariamente o objetivo dela de estar dentro, presa, as pessoas interpretá-la e vê-la como um artista cristã gospel. Não é esse o interesse. E isso é muito louvável. Porque a música é para todo mundo e
purificar. A Bíblia diz que a luz ela tem que estar na escuridão, né? Não adianta um candeeiro estar debaixo de uma cama. É exatamente esse o objetivo. Mas a maioria dos cristãos só ficam repetindo velhas fórmulas. Pega uma oficina de 3 e faz uma cópia de oficina de 3 e lança como banda. Ou se não, vai lá e pega um Hillsong e vai lá fazendo todo o processo, ou entra nessa moda agora hipster gospel, coloca luzinhas, faz todo mundo uma rodinha e começa aquele mantra. E falta sentido, falta originalidade. Tem uma das grandes bandas, que não é uma banda, né? É um artista, e ele não se coloca como músico e etc, mas um artista, que é o Ecclesia, né? Eclésia, que eles fizeram até turnê aqui. Então, se você viu o último clipe do cara, é algo absurdamente criativo e artístico, escandaloso para os mais tradicionais. E o objetivo dele é justamente isso. Ele quer provocar, desenvolver a fé, mas provocar essa percepção artística. Então ele invade assim, de inúmeras coisas, de elementos simbólicos, até elementos que tradicionalmente no imaginário cristão, no entendimento cristão, melhor dizendo, é considerado como satânico, secular, para falar não seja lá o que for, e ele provoca a reflexão, a desconstrução de algumas coisas. Se ele está certo ou errado, cada um vai julgar por si. Mas é interessante ter esse movimento, ter pelo menos esses loucos, esses malucos que dão uma cara a tapa e que vão além da média. Isso é importante. Da hora. Cara, muito legal esse movimento, tipo, esse olhar assim pra música, pra identidade. Na primeira vez que a gente tentou gravar, eu falei um pouco sobre a minha forma de olhar a arte que eu faço, as coisas que eu faço, porque eu também faço música, e como você não vai encontrar nada de elemento gospel e nada de elemento assim que faça pensar, pô, esse cara é crente, você não vai conseguir identificar isso. Mas a minha vida, como você deu o exemplo da Lorena, né? A minha vida, ela é para Cristo. Então não tem como desassociar realmente. Então, querendo ou não, alguma hora você vai deixar transparecer quem você é em algum lugar. Mas o problema, e eu já vi o Marcos Almeida falar muito sobre isso, que o problema é que quando a pessoa vai escrever, vai compor, ela não coloca ali no caderno palavras chaves como Deus, Jesus, glória, e vai tentando montar uma música em cima dessas palavras. A gente sabe que o processo de composição não é assim, o processo criativo não é assim. Tem compositores que a música vem pra ele e aí ele só escreve, e tem outros caras que tipo pegam alguma coisa da vida e tenta colocar aquilo ali. Eu como compositor, eu não gosto de nada que me limite, sabe? Então pra mim escrever música gospel pra mim é uma enorme dificuldade. Ter que ficar limitado a pensar de uma forma, a pensar de um jeito. Então pra mim não rola. Então eu acredito que para muitos compositores cristãos ou não cristãos, eles têm essa dificuldade de escrever para um determinado nicho, justamente por isso, por ter que ficar preso, ter que ficar limitado a palavras que tem que escrever, a coisas que tem que escrever. E aí a gente já sabe também que tem uma outra coisa, um outro ponto muito importante que não pode ser desprezado nessa discussão, que é o do mercado, né? Que é da indústria. Tem que vender também. Porque se o problema fosse só a questão da música, se a música realmente é uma música cristã ou não, a gente poderia encerrar essa discussão rapidamente. Mas a gente sabe que não é isso. A gente sabe que não é só questão de música, que não é só questão de entregar. Tem também o mercado, tem que agradar, tem que fazer chegar. E o motivo dessas músicas mais triunfantes, né, pentecostais, bombarem tanto, ao meu ver, é porque vende. É porque lucra, né? Dá lucro. A gente percebe essa música da pastora aí, que eu não vou lembrar o nome dela agora, que ela fez aquela música lá do Levante, Levante sei o que, não, Largar a Rede, né? Eu acho que aí em Pernambuco fez muito sucesso essa música, né?
sei o que. Rapaz, não conheço não. Você não conhece a música, mano? Deixa eu tentar, porque eu tô sabendo. Não, acho que não. Isso, da Midian Nunca Lane, vi, cara. essa música aí, sei o que de largar a rede. Cara, essa música aqui em Rio Branco, nossa, aqui na minha cidade, essa música em todas as igrejas pentecostais por aí, até quem não era crente ouvia. E esse, você vai pra letra da música, é o que? É uma música triunfante. É uma música onde o bem, entre aspas, vence no final, onde a pessoa dá a volta por cima. E assim, eu fico pensando, eu fico pensando no seguinte, e aí você pode você pode me responder melhor. Você tipo é de Pernambuco, e em Pernambuco a onda do brega funk é muito grande, né? A cena do brega funk. E aí como é que fica um cristão que quer fazer brega funk? E aí? Não fica, né? A questão é que não fica, porque isso vai depender muito de que igreja ele tá, na onda que ele tá inserido, qual o propósito dele, porque eu acho que cai muito na tecla. Você tava falando da questão do comércio, do gospel, da indústria. Cara, particularmente eu entendo o seguinte: existem pessoas para todo tipo de música, entendeu? Então se você tem uma música pentecostal e etc, ok, fica aí porque o pentecostal mesmo tendo essa pegada mais calorosa, vamos assim dizer, tanto das letras, mas o som tem o forró, tá ligado? Não vou dizer brega, que eu acho que não sei se necessariamente brega, mas tem elementos bem mais populares porque são canções mais simples, né? Então o objetivo dela tá no conteúdo, na mensagem, né, pra impregnar. Quando você vai falar de um brega funk aqui, cara, é impossível praticamente você ter alguém dentro desse processo aqui em Recife que isso já fala. Será que existem pessoas que querem fazer isso? Então, onde que estão essas pessoas? Essas pessoas, elas existem de fato? Que muitas vezes não existem porque as pessoas entendem que esse tipo de música não cabe para a igreja, não cabe no reino de Deus. Então já começa aí, esse já tem um problema. Se existem essas pessoas que produzem, elas são acolhidas pela sua comunidade de fé, elas têm suporte da sua igreja, dos cristãos que estão próximos dele, para que ele possa produzir isso. Terceiro, existe espaço para a indústria, para o comércio, para ele se apresentar em show, para ele gravar um CD, que ainda assim, mesmo com as plataformas de internet, etc., mas ainda é custo, né, você produzir algo profissionalmente. Então, ele vai encontrar espaço, porque as pessoas vão dizer, isso vai ser consumido, então eu vou gastar. Então, ninguém vai investir no cara, porque não vai ter mercado. Não vai ter quem consuma. Então, é toda uma lógica que, para mim, ela vai muito de qual é a percepção que você tem sobre o mundo. Se você faz essa dicotomia e separa isso aqui é de Deus, isso aqui não é, então esse é um problema muito sério. Tem que mexer lá na raiz para que o fruto seja diferente, e não simplesmente querer podar uma árvore e cortar o fruto esperando que surja outra coisa ali, de um pé de jaca que saia maracujá. Isso não vai acontecer. Talvez eu tenha pegado pesado com brega funk. Então vamos para estilos mais sei lá, mais da realidade, porque já tem até gente fazendo. Como é que fica então um cristão fazendo trap, ou então um sertanejo universitário, por exemplo, que é o que tá na aula? A minha pergunta, assim, pra tu tentar me entender, a minha pergunta é a seguinte: existe muita pobreza lírica, tanto em quem tenta fazer rap, porque pra mim, depois não, que o Apocalipse 16 tipo assim, eu tenho muito a agradecer ao Apocalipse 16, porque eu sou de periferia, então eu via muito rap e ouço até hoje, então eu via muito rap cristão também na época que tinha. O Apocalipse 16 o Apocalipse 16 junto com o Ao Cubo, eram as únicas coisas mais perto de gospel que tinha pra gente ouvir. Mas assim, tem muitas letras fracas também, Apocalipse 16. Então o Vitor Kivitz lá, o filho do Ed René, é um dos caras que mais saíram dessa curva, assim, pra mim, em termos de rap. Realmente, você escuta assim, caramba, agora isso aqui é um rap mesmo, que tá mandando papo reto e tal, saiu daquele jargãozinho religioso.
A minha questão é o seguinte, agora vamos esquecer um pouco, eu sei que não tem como esquecer, porque é uma discussão que isso está incluído, mas vamos tentar deixar de lado um pouquinho a questão da espiritualidade da pessoa como cristã na igreja local. Vamos falar dela como artista, escrevendo, cantando. Você concorda comigo que é uma pobreza muito grande lírica em termos de letra, em termos de beleza, mesmo? Acha isso, é belo. Quando um cristão tenta fazer um rap, ou um trap, sei lá, ou um sertanejo universitário, porque é uma coisa boa, sabe? E não dá de sair uma coisa boa dessas coisas. E aí, por que eu tô falando desses estilos musicais? Até mesmo do forró, vamos pro forró, pro samba, pagode, são gêneros brasileiros. Tá dentro da nossa cultura. E por que existe esse problema? Então, toda vez que eu for fazer um sertanejo, eu tenho que colocar um gospel no final, pra galera não associar o sertanejo à sofrência. Toda vez que eu for fazer um rap, eu tenho que colocar um rap cristão, um rap gospel no final, pra galera não associar ao crime. Toda vez que eu for fazer um samba ou um pagode, eu tenho que dizer que é um pagode cristão pra galera não associar a cerveja. Entende o que eu tô querendo dizer? E aí, quando eu faço isso, eu posso até estar errado, mas é só pra você entender. Quando eu faço isso, eu limito a minha escrita, eu limito a minha arte, e aí eu começo a colocar elementos pra adaptar pro meu público. Que não é nada de errado com isso, é adaptar a sua arte pro seu público, que é o pessoal da igreja. Beleza. Só que isso limita tanto, cara. Isso vai limitando tanto a ponto de isso não ser mais interessante. Ao ponto dessa arte não ser mais interessante. Por exemplo, me diz aí um cara cristão que faz sertanejo bom com arte boa. Porque eu não tô falando nem do cara fazer algo gospel. Eu falo, uma dupla sertaneja que cante o sertanejo, que pare de falar só disso, só de pegou chifre, de foi beber, de foi pra balada, entendeu? Eu entendo também que tem um mercado, eu entendo também que a pessoa precisa de show, precisa de público, mas cara, não é possível que não tenha um público pra isso. Claro que tem, entendeu? Entendi, mas veja, eu acho que a gente tá numa discussão que ela é bem interessante e assim, é muito massa estar falando sobre isso. Mas primeiro, quando você fala lá no início de tirar um pouquinho do olhar da espiritualidade, dessa base cristã, etc., eu queria te chamar a atenção, e todo mundo que estiver ouvindo esse material, é entender que a partir do momento que a gente separa a espiritualidade, tira o olho da espiritualidade, a gente já está fazendo a dicotomia que nós mesmos estamos criticando. Porque a gente está separando, achando que o espiritual é um setor da vida e o outro não. Mesmo que as pessoas ajam e interpretem isso. Nosso papel, pelo menos o meu papel, é mostrar e defender e mostrar, melhor dizendo, que não existe essa separação. Isso não pode acontecer. E o problema está justamente nessa separação. Porque se há separação, eu preciso colocar algum elemento que faça conectar com a espiritualidade. Eu vou ter que enfiar a palavra Deus, Jesus ou algum jargão gospel para que aquilo possa entrar dentro do universo do espiritual. O problema está justamente nisso. Agora, se a gente for expandir para além, não é retirar, é expandir para além da espiritualidade, a gente tem que falar de uma educação mesmo, uma educação escolar e educação artística, que nós não temos. Nós não temos nem educação e muito menos artística. Quem é que estuda música na escola? Quem é que entende sobre movimentos artísticos e culturais, se não for dentro de uma aula de história perdida ou de uma aula de arte, das poucas aulas de arte que existem nas escolas públicas e assim vai, até particulares mesmo. Então, o próprio acesso que as pessoas têm à cultura, ela é muito limitada na questão da vivência. Ou seja, você vai absorvendo aquilo que está dentro da sua realidade. Então, se eu estou aqui em Recife, nasci em Recife, as chances de eu me apropriar e me identificar com o brega funk vai ser muito maior do que se eu estivesse numa Brasília e aí fosse a questão do rock. Então, eu vou consumir aquilo que está do meu lado. Mas não há um processo crítico de entender a questão do brega funk e de me apropriar como parte da minha identidade de forma consciente, não só de forma como fosse orgânica, né, que você acaba absorvendo dentro daquele contexto. Então, quando você fala de qual é um artista do sertanejo, do trap, do
problema para mim não é esse. O problema não é isso. O problema é quando os cristãos eles não se apropriam da cultura e aí olham para isso e assimilam, eu vou fazer rap, mas eu vou fazer um rap por causa do comércio ou porque é um som que eu curto. Não há consciência do que está sendo feito. Simplesmente está pegando aquilo ali, como se eu estivesse num supermercado, pega um produto e consome aquele produto e transforma lá a farinha de trigo em um bolo. Ponto. Mas não é algo necessariamente consciente de que eu vou ali, entendo que eu preciso daquilo, que eu me identifico com aquilo, que aquilo ali eu vou utilizar para transformar ou fazer algo massa. Por que eu estou falando isso? O que acontece? O sertanejo universitário, ele surgiu, bombou e está bombando por aí, beleza, não tem nenhum problema. Eu particularmente não curto, mas eu não vejo problema nenhum. A questão é que existem muitos evangélicos que estão fazendo, mas eles estão fazendo porque a maioria deles estão surfando dentro da onda do sertanejo universitário, mas não do sertanejo universitário, seja ele qual for a base do processo. O problema é esse para mim. Então, é por causa disso que vira cópia, é por causa disso que vira sátira, por isso que vira uma coisa rasa, sem propriedade, sem relevância. Porque você vai pegar a mesma batida, você vai colocar a letra de Jesus e vai ser consumida. E não há uma produção, não há algo criativo. Por exemplo, palavra antiga. É rock, não sei, tem outros elementos, é acústico, ou seja, Marco Mendes nem define nessa palavra antiga e coloca como um rock brasileiro. Porque não é rock alternativo, não é rock pauleira, não é rock, sei quais são as nomenclaturas de rock. O que acontece? Mas é algo que ele vai pegando as referências e você vai ver que até tem um bregazinho ali em uma das faixas dos últimos discos do Palavra Antiga. Entendeu? Tem uma coisa que é mais acústica, tem o Thales Roberto que faz uma participação ali. Bom, o que é massa é isso, é quando você se apropria, porque você entende o porquê que eu gosto do rock, do que eu uso o rock, e eu vou transformar o rock para fazer algo novo, algo diferenciado. Entendi. Você vai olhar o Palavra Antiga, nos primeiros você tinha, opa, eu tô ouvindo Os Hermanos aqui. Depois, acabou. Não existe uma comparação direta com Luiz Hermanos. Você tem que ali é uma influência, como qualquer pessoa se influencia por qualquer outra coisa. Mas não necessariamente uma cópia, que é diferente do sertanejo. Eu gostaria muito de ouvir e valorizar um sertanejo que ele fosse original, que ele fosse algo criativo, que fosse algo apropriado pro artista. Você fala do Kivitz, o Kivitz, ele, o bicho vai com os dois pés assim, valendo. Eu acho que ele se excede em vários momentos, até mesmo da linguagem, que eu acho que não precisa disso. Mas ele fala, a arte vai fluir e etc. Cabe a pessoa se infiltrar. Então é muito mais um processo de que o indivíduo, quem ouve, faz esse filtro, do que você querer limitar ou podar o artista. Pô, beleza, o Kivitz, ele é sério, fala palavrão, ele tem umas expressões extremamente pesadas, tem uma crítica muito ácida à igreja, ao movimento evangélico, tudo. Ok, o artista, ele tá produzindo, ele tá externalizando. Cabe a gente se eu vou absorver aquilo ou não, ou se eu vou até onde absorver aquilo. Tem que saber separar. A gente tem que ter maturidade espiritual e dizer, beleza, Kivitz, da tua obra, para mim, eu consumo 80%, 20% eu descarto. Não há problema com isso. Eu não vejo problema. A gente tem que reter aquilo que é bom. Não significa que só porque Kivitz fala um palavrão, que toda a obra dele é desqualificada, porque aquilo ali está transgredindo a fé e etc. Sim, na minha perspectiva tá, mas para outras pessoas isso não é necessariamente uma ofensa. Mas é muito mais da base evangélica, da base da formação cristã que se tem, do entendimento do mundo, do que qualquer outra coisa. Mano, é isso, você deu um show. Só pra ver se eu entendi, porque posso ser que minha cabeça não tenha ficado bem claro. Então o problema não é nem o ponto de descartar a espiritualidade. O problema é transcender, né? O problema é você não se apropriar da cultura, que é o que o
evangelicalismo brasileiro acontece, porque ele é totalmente importado da Europa e dos Estados Unidos. Então você não tem um reconhecimento, as pessoas não se reconhecem com a sua cultura, não se relacionam com ela ao ponto de se apropriar e, a partir da sua fé, transformá-la em algo que vai glorificar a Deus e edificar o homem. A questão é essa. E a gente prefere a superficialidade de pegar aquilo que já existe, colocar o nome de Deus em alguma coisa e consumir como sendo algo original, que não é. Entendi. Então é isso. No final das contas, a gente concorda, porque essa pobreza ela se dá justamente pela raiz. Na raiz, a pobreza musical, artística, ela se dá porque é uma preguiça, né? De estudar primeiramente o que você está fazendo, e criar algo novo, e criar algo bom, criar algo belo. Você falou de palavra antiga, eu ouvia muito essa coisa de sei o que, Los Hermanos Gospel e tal, mas eu confesso que quando eu escuto palavra antiga, eu não penso em Los Hermanos. Na verdade, eu não pensava na época, né? Quando eu ouvi falar Los Hermanos Gospel, é claro, por causa que eu tinha ouvido falar, eu tentei, lembra alguma coisa, mas não é, longe de ser, não é uma cópia, não é uma... Tem referências, é claro, mas não é uma cópia, tá longe de ser. E realmente, palavra antiga dentro do nosso contexto brasileiro, eu acho que foi uma das coisas que mais se aproximou, assim, claro, menção honrosa ao Henrique Cerqueira, que eu vou tentar muito gravar com esse cara, inclusive já mandei mensagem para ele, espero que ele me responda em breve, tentar muito gravar com esse cara, que eu sou muito fã do trabalho dele. E assim, mas foi uma das bandas que atingiu assim o auge assim para todo mundo, que mais se aproximou de termos no Brasil cristãos, né? E aqui eu não tô falando de mercado gospel, tô falando de cristãos, pessoas que estão na igreja local, pessoas que desenvolvem algum trabalho na igreja local, que são membros de igreja, fazendo algo, fazendo uma música brasileira, simplesmente música, simplesmente apenas música, né? Que nem é o nome do blog de vocês, apenas música, sem o jargão. Porque, cara, se você for ver, se você for analisar, quase que 100% dos artistas que estão em evidência, que estão em auge, que estão bombando hoje em dia, e até artistas renomados, tipo, internacionalmente, como Beyoncé, o Kendrick, esse pessoal lá da gringa, começaram na igreja, cara. Começaram a cantar na igreja. E aí a gente... E às vezes a gente acha legal isso. A gente até bate no peito e dizer: olha, tá vendo como, pessoal, a igreja é uma base? Tá, mas nenhuma delas tá na igreja. Nenhuma delas são cristãs. Esse que é o ponto de alerta, sinal de alerta que a gente deveria pensar. E então por quê? Porque, cara, lá não tem a base. Porque eles acham que para eles atingirem um reconhecimento, para eles atingirem o que eles... E aqui não é nem uma crítica à igreja em si, não é nem uma crítica a nós como cristãos, mas o ponto é o seguinte: eles não enxergam na igreja um ponto de base, de partida para fazer música boa. Eles acham que as músicas que é para fazer na igreja é para igreja. Então é isso que me incomoda, sabe? Cristão fazendo música para cristão. Não que isso seja um problema, mas para isso já tem o inário. Para isso já tem as músicas que você canta na igreja. Já existe isso. Por exemplo, aqui na nossa igreja mesmo, na nossa igreja a gente ainda não tem a parte do louvor, porque a nossa igreja é muito pequena e tal. Nós não temos a parte do louvor ainda, mas a partir do ano que vem, quando a gente começar a se reunir presencialmente, que a gente decidiu nesse ano ainda continuar se reunindo online, somente por videoconferência. Mas por ano que vem a gente já quer trazer o louvor, né, para o momento do culto e tal. E as músicas que a gente vai cantar vai ser todas do inário, e músicas que a gente compôs. A gente compôs música pro culto, para o momento de culto. A gente não vai ficar pegando músicas gospel e enfim, e trazer, porque a gente entende que as músicas que tem que ser cantadas no culto são músicas que louvam a Deus, músicas que glorificam a Deus, mas que toda a congregação se sintam bem para cantar, saibam cantar. Então nada mais justo do que a própria congregação compor as músicas, ou então pegar a música do inário, que são músicas que estão aí já há anos, há milhares de anos aí na nossa igreja, no nosso meio.
Então, o meu problema é esse, cara. A pobreza musical é grande, tão grande, que o pessoal, tipo, quer fazer música pro seu público em si. E mais uma vez eu repito, não há problema, pra mim, não vejo problema nisso. O meu problema é exclusivamente a pobreza de conteúdo. A pobreza de material, sabe? Eu não tenho, cara. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E não tenho problema nenhum de falar isso. Que eu não tenho no meu Spotify, tirando a Lorena Chaves, nenhum artista cristão. Não tenho. Todos os artistas e bandas que eu escuto são secular, entre aspas, né? Secular, gente que não é cristão, sabe? É isso. Mas por que eu não tenho? Porque nenhum me agrada. Nenhum me agrada mais. Então, mas eu penso o seguinte, só fazendo uma consideração sobre o início da tua fala, não, eu acho que não se trata exclusivamente de uma preguiça do artista, entende? Acho que tem preguiça, tem, mas também a questão é do acesso, né, dessa educação artística e tudo isso, dessa loja, de permitir dentro de uma loja comercial, né, de indústria. Então existem muitos fatores, né? Eu acredito que não pode limitar é A ou B, ou é preto ou é branco, né? Eu acho que é muito mais espaço cinza pra gente pensar essas provocações. E assim, cara, da mesma forma, eu acredito que eu não sei se eu te interpreto corretamente, mas eu não chego a uma questão mais tão radical assim, entendeu? Dizer, pô, a gente não precisa mais de música para a igreja. É isso que me deu a impressão de você estar falando, porque a gente tem o Inário, já tem isso. Eu acho que não, o problema não é esse. Para mim a gente não pode limitar-se a isso. Sim. Para música para a igreja vai ter o Aline Barros e precisa ter a Aline Barros, precisa ter Fernandinhas, a gente precisa ter Diante do Trono, a gente precisa sim, mas a gente precisa de gente produzindo para dentro da igreja? Sim, precisa, porque existem pessoas. Uma pessoa gosta de rock, outra gosta de pagode, outra gosta de brega. Um gosta de pentecostal, outro gosta de algo mais culto, outro gosta de um João Alexandre. Enfim, tem pra tudo. Eu acho que o problema é quando a gente limita. Quando só pode ser A ou B. Só pode ser música congregacional, né, para se cantar dentro da igreja, ou não, tem que ser uma música intelectualizada, um João Alexandre, ou um Palavra Antiga, ou seja lá o que for, um Marcos Almeida. Só que a partir do momento que a gente divide isso, para mim isso já é um problema. Será que João Alexandre não pode ser cantado na igreja? Será que as músicas de Palavra Antiga não podem ser cantadas na igreja? Será que a Aline Barros não pode ser cantada fora da igreja? Eu acho que quando a gente limita o que pode e não pode, dizer como é a regra do jogo, o problema está aí. Porque a gente está falando de arte, a gente está falando de pessoas, a gente está falando dessa multiforme graça divina se manifesta de formas mais loucas possíveis. Só que aí uma coisa que é a diferença do Apenas Música que a gente tem é de estar sempre cavando, procurando artistas cristãos que trazem algo relevante, que trazem uma perspectiva, seja para dentro, seja para fora, pouco importa. Mas que faça música boa, né? Música que você vê que ali é um trabalho, que há uma perspectiva. E aí eu te chamo a atenção para ouvir o movimento do coletivo Candeeiro, né? Que é do Marcos Teles e da galera, que são nordestinos, e eles já vêm justamente com a proposta de questionar esse eixo centralizador sudeste de produção de música cristã no Brasil. Então, para você ser um artista, é só aquilo que produz ali em São Paulo, dentro da lógica gospel, etc. Eu convido você e convido as pessoas que estão ouvindo a ouvir artistas como Julinho de Tialica, que a gente acabou de fazer um review espetacular do trabalho dele, são 20 e poucos minutos de um disco chamado Alto do Céu, que o cara vai trazendo referências de Chico Sainz, de Ariano Suassuna, de Gessié Quirino, de uma porrada de coisas dentro da cultura, mas dentro de uma originalidade para questionar o relacionamento da gente com o divino, com o céu. O disco, para vocês terem ideia, começa dizendo que a gente matou o céu. Ele vai fazendo uma crítica à urbanização que hoje a gente não para, a gente não consegue ver as estrelas porque é um mar de luz e um mar de prédio que nos impede de ter esse contato com a natureza. Mas ele está falando de uma espiritualidade, mas ele está falando de uma realidade. Então a realidade e a espiritualidade é uma coisa só. Artistas como o Felipe da Guia,
Você vê o EP dele, Crescentimento, até pelo próprio nome, você vai ver muitas e muitas referências a artistas como Jorge Amado, você vai ver muitas outras coisas pra lá. Você vê a Ana Heloísa, você vai ver tem uma porrada de gente que traz o trabalho. Por exemplo, tem o Norton Pinheiro, que é Alma Nua, o disco dele do início do ano. Né? É uma das coisas mais espetaculares que eu já ouvi dentro do meio cristão, produzido por cristãos. Obviamente você vai ver uma referência direta ao Terno, a banda Alterno, a Tim Bernardes e etc. É inegável. Mas você vai ver como o cara constrói transveste uma realidade com uma espiritualidade e uma espiritualidade com uma realidade. Então as coisas são muito misturadas e únicas. Existem sim muitos artistas cristãos que estão fazendo coisas relevantes, eles só não têm a visibilidade, eles não conseguem ter a visibilidade que merecem e que precisam ter, para mostrar às pessoas que existe um outro olhar, existe um lado meio, como a gente chama. Sim. Daí, para encerrar essa fala, particularmente eu falo isso por mim, né? O Apenas Música não só sou eu, né? Tem mais uma equipe de 7 pessoas, mas particularmente eu vejo o Apenas Música como um ministério assim, como uma vocação que Deus me deu. Eu tô desde 2008, né? O blog, né? O portal Proposta do Apenas Música surgiu em 2007. Então, tô praticamente desde o início. Eu já cansei nessa jornada de ver pessoas mandando mensagens pra gente dizendo: nossa, obrigado por vocês compartilharem isso, porque eu estava seco, que eu estava triste, porque eu não encontrava artistas novos ou pessoas que pudessem cantar a Deus ou me conectar com Deus através da arte, através de algo criativo. Olha, eu tenho inúmeros exemplos disso. Sim. Por isso é que me faz entender como um ministério, né? Como algo que não estou fazendo isso por mera diversão, por mero entretenimento, mas com o propósito de aproximar pessoas a Deus através da criatividade produzida por artistas cristãos. E que não está falando de música cristã, porque para mim não existe música cristã. Existe música feita por cristãos, e música boa. E essa é a ideia que a gente tem do Apenas Música. Da hora. Não é isso. Realmente é isso. Cara, assim, óbvio que tem que ter música congregacional. Tem que ter, ali embaixo tem que existir mesmo. Claro que o pessoal tem que existir. O meu ponto quando eu falo isso é que não para de surgir, sabe? Não para, é isso que eu tô querendo dizer. Por que não nasce mais palavra antiga? Por que não nasce mais Tanlano? Por que não nasce mais Lorenas? Entendeu? Por que não nasce mais? E eu até entendo que nasce, que tem, porque o próprio Apenas Música faz isso, divulga essa galera. Ok, mas essa galera ela não tem o poder, ou ao menos não tem a força, não tem a garra que esses tiveram, sabe? Que a Lorena. E aí você pode até questionar, dizer: a Lorena ela foi no Ídolos, ela tava no Ídolos, ela não era cristã e passou a ser cristã, tá? Tal, mas beleza, a Lorena é uma fora da curva, mas o resto não, as outras galeras não, cara. Tipo, Tanlan já veio tocar aqui no Acre, mano. Tanlan já veio aqui em Rio Branco. Fechou aí pra você ver, fechou no Brasil. Palavra antiga nem se fala, fez turnê. É isso que eu tô falando. Se essa galera conseguiu fazer, então outras galeras também conseguem fazer. Então, sabe, é uma coisa que também consegue fazer. E óbvio, cara, aqui música congregacional tem que existir, realmente. Eu cresci ouvindo Voz da Verdade, Fernandinho, cresci ouvindo Fernandinho pra caramba. A própria Aline Barros, Bruna Carla, nossa, demais. Bruna Carla é uma artista que eu posso não gostar de muitas músicas dela. Eu acho que mais as atuais, mas a Bruna Carla também é outra, cara, que falava de amor e fala até hoje nas suas músicas e de amor de forma bem explícita, de que não era pra Deus. Aquela própria música dela lá do Me Sinto Tão Amado, Isso Faz Bem, É o Coração. Cara, eu acho aquela música linda, velho. Linda, linda, linda mesmo. Até pessoas não cristãs cantam essa música. E é isso que eu tô querendo te dizer. Entendeu? Você pode fazer a sua música congregacional, sim. Mas, cara, faz uma música boa, porque a gente sabe que existe música congregacional boa, mas também existe música congregacional muito ruim. E aí, quando eu falo muito ruim, não é no sentido teológico da coisa.
Porque existem músicas congregacional boas, mas com teologia ruim também. Eu tô falando no sentido de estética mesmo. E cara, e você falou muito de agradecimento aí, do Apenas Música, e eu me incluo nessa galera, que agradeço muito ao Apenas Música por todas essas bandas que eu citei aqui, que eu tô citando, eu conheci através de vocês. Eu acho que com exceção do Palavra Antiga, que o Palavra Antiga se autodivulgou, né? Mas tirando eles, cara, as outras bandas, Tanlan, Primeiro Andar, Lorena, Aeroelis, agora tá fugindo aqui o nome das bandas, mas eu conheci muita gente através de vocês. O próprio Adriel Vinícius, você lembra do Adriel Vinícius? Sim. O próprio Adriel Vinícius eu conheci através de vocês. Ouvi pra caramba também aquele primeiro álbum dele lá, que é outro cara que eu acho incrível. Já convidei inclusive pra gravar, mas ele recusou. Mas é isso, cara, muita galera boa mesmo, assim. E, cara, a gente já tá com 1 hora de gravação. Foi muito legal. O programa que quase não sai, agora saiu e passou de 1 hora, que bom. E agora fica aí as suas considerações finais que você quiser. O nosso papo foi muito da hora, cara, muito da hora mesmo. Eu anotei aqui várias coisas que você falou, que eu vou pensar um pouco, vou refletir um pouco, que vai ser muito legal pela reflexão. E aqui, cara, fica meu agradecimento, não só a você, mas também ao pessoal do Apenas Música. Vou atrás dos outros caras pra gravar, agora que eu tenho o seu contato, posso chegar nos outros, pra trocar uma ideia mais com eles também sobre isso, sobre a nossa música, sobre espiritualidade, sobre coisas aí que estão ao nosso redor. E muito obrigado por você ter aceitado duplamente o convite, né? Porque aceitou a primeira vez, a gravação não rolou, e aí a gente marcou outro dia, e agora teve alguns empecilhos, mas rolou a gravação. Espero que tenha saído legal, espero que tenha atendido as suas expectativas também. E esse espaço é seu, cara, fique à vontade de falar o que você quiser, que eu vou tomar mais um tereré aqui. Não, cara, a gratidão é completamente minha nesse sentido, porque não tem problema, cara, a gente tá junto pra isso, né? Quando você fala, dizer onde é que estão esses artistas, né? Existem muitas perguntas referentes a isso, né? Tem gente que não tem acesso, gente que não tem internet que permita ele conhecer, não conhecem portais como Apenas Música e tantos outros que também se esforçam a fazer isso. E a indústria gospel é um gigante, né? Algo monstruoso, que particularmente não tem nem a pretensão de tentar enfrentar. A questão prefiro se dedicar a divulgar e fazer conhecer esses artistas e mostrar esse outro lado da música cristã, produzida por cristãos, porque quem diria que Recife e Acre estariam conversando sobre isso? Né? Verdade. Eu não conheço absolutamente nada do Acre, nada do Acre. Só que agora já é um portal que abriu para que a gente possa conversar, que a gente possa compartilhar. As pessoas que vão ouvir, sejam do Acre, sejam de outras regiões e do Brasil como um todo, aos poucos a gente vai levando, semeando essa palavra, vamos assim, evangelizando sobre essa proposta de música cristã. E fica totalmente aberto para que vocês possam estar compartilhando, conhecendo, seguindo Apenas Música, indicando artistas, porque a gente trabalha muito com indicação. Muitas pessoas chegam no inbox e dizem: eita galera, eu ouvi isso aqui, vocês conhecem? E manda pra gente. Isso é muito lindo porque dá esse sentimento de comunidade, de estar crescendo junto. E esse é o nosso objetivo. Nós não somos a palavra da verdade. Quanto a isso, nós não temos nenhuma pretensão de nos colocar como visionários ou representantes, vamos assim dizer, desse mundo alternativo. Mas de fato a gente não conhece outras iniciativas semelhantes ao Apenas Música. Mas se a gente deseja ver e deseja que existam isso, porque não é uma questão de ego, uma questão de titularidade, nada. O nosso objetivo é que o nome de Deus seja engrandecido, que pessoas sejam edificadas através da boa música e da boa música com princípios e valores cristãos, sejam eles tão explícitos ou não. Então é a gratidão completa por isso. Vida longa aí para esse projeto, para as pessoas que acompanham. E qualquer coisa, só é entrar em contato e estamos juntos.